Olá, meus irmãos, tudo bem? Esse é mais um devocional dos nossos 40 dias de amor. Hoje o nosso 28º dia, né? E hoje a gente vai falar sobre nós conhecermos a nós mesmos, né? Sabendo a verdade, conseguindo enxergar a verdade sobre nós mesmos. Eu não sei se muitos de vocês sabem, mas eu tenho um problema na visão, né? Eu uso óculos e eu tenho um problema de visão que é chamado de estigmatismo e hipermetropia, né? Isso altera um pouco a minha visão. Então, vira e mexe, eu tenho que fazer o exame oftalmológico, né? E eu lembro que sempre os exames oftalmológicos, o oftalmo fica mandando a gente olhar aquelas letrinhas, né? Vai aumentando, diminuindo, e à medida que ele vai diminuindo, vai dificultando a gente de enxergar as coisas, né? E isso faz uma semelhança com duas verdades cristãs que às vezes a gente fica com dificuldade de enxergar, que é, primeiro, eu sou pecador, eu pequei. E a segunda, eu fui perdoado. Eu sou pecador e a segunda é, eu sou perdoado. Quando a gente lembra dessas duas verdades e consegue conjugar elas juntas, ambas unidas, nós nos tornamos pessoas menos julgadoras do próximo. Porque a gente sabe que a gente pecou também. A gente sabe que a gente errou também. E a gente sabe que a gente foi perdoado. Então, se a gente sabe que a gente errou, a gente olha os erros dos outros com menos condenação, né? E se a gente se esquece também que foi perdoado, a gente tem a tendência de se tornar uma pessoa mais amarga e mais julgadora do próximo. Mas se também a gente só se sente perdoado e esquece que também é um pecador, a gente também tem a tendência de continuar sendo uma pessoa mais condenadora do próximo. Então as duas coisas precisam andar juntas para sempre nos lembrar, para que a gente seja misericordioso, porque eu pequei e eu fui perdoado. Então as duas coisas andam juntas. O autor tem uma frase muito legal que eu vou ler para os irmãos. Ele diz assim: se tudo que enxergo é que eu pequei, ainda sinto minha culpa e minha atitude julgadora cresce ainda mais. Se tudo que enxergo é que fui perdoado, esquecendo o fato de que sou um pecador que precisa de perdão pelos pecados diários, terei sempre grande propensão a dar vazão à minha atitude julgadora. Por isso, devo sempre lembrar as duas verdades da frase. O apóstolo Paulo em Romanos 3, 10, 12, 10, Romanos 3, de 10 a 12, e também o versículo 23 diz assim: não há nenhum justo. Na verdade, ele está citando Salomão em Eclesiastes, né? Esse início do verso. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E eu achei uma coisa muito bacana que ele falou, e por isso que eu falei para os irmãos quando eu mandei a mensagem que esse para mim foi um dos melhores devocionais dos nossos 40 dias até agora. Ele fala sobre uma coisa que é extremamente interessante. Às vezes nós somos mais misericordiosos com erros maiores de pessoas que são desconhecidas do que nós exercermos misericórdia com algum amigo, alguém próximo, algum familiar que tenha de alguma forma errado conosco ou até mesmo com ele mesmo e com Deus, mas que de alguma forma tenha nos decepcionado. Às vezes nós somos mais misericordiosos com aqueles que não conhecemos, com quem não mantemos relações, do que com aquele que temos relações. E ele faz uma relação fantástica, eu achei muito tremendo isso, com a relação de Jesus e Tomé. Ele fala assim: muitas pessoas falam da mulher pecadora que Jesus perdoou e da grande misericórdia, lá da mulher adúltera de João 8, né? Mas ele fala dessa relação de Jesus e Tomé e lembra que Tomé esteve o tempo todo com o Mestre, viu o Mestre ressuscitar, viu o Mestre curar enfermos, viu o Mestre falar sobre perdão, viu o Mestre agir de diversas formas, né? E viu o Mestre falar que iria morrer e ressuscitar, mas ele parece que esqueceu, não é? E quando o Mestre ressuscitou, morreu e ressuscitou e apareceu aos discípulos, e os discípulos contaram a ele, Tomé falou que só iria ver para crer. Quando Jesus apareceu a Tomé, Jesus poderia ter falado: pô, Tomé, você, cara, não prestou atenção no que eu falei, você, poxa,
tinha que ter uma fé melhor, você tinha que ter uma atitude diferente. Mas Jesus vira para Tomé e fala assim: Tomé, toca aqui, você disse que precisava tocar. Jesus não teve uma atitude condenadora, né? E era um amigo. Eu achei fantástico isso, porque às vezes nós temos atitudes condenadoras com pessoas que erram, que são próximas a nós, e a gente precisa ser mais condescendente, mais misericordioso, andar mais uma milha, caminhar mais uma milha. E isso é extremamente interessante. Ele termina com uma coisa que eu achei de uma. O americano ele tem muito esse costume, não é normal nosso, porque nós não somos um povo disciplinado, sabe? Mas é de fazer autotestes. Eu sempre falo isso para vocês, né? E ele fez uma série de perguntas que são extremamente relevantes sobre questões que estão ligadas à misericórdia, à integridade e à hipocrisia. A gente tem falado sobre isso, né? Jesus tratou isso quando falou sobre a figura dos olhos, né? O olho é um lugar de extrema sensibilidade. Jesus é tremendo, né? A gente não deixa qualquer pessoa mexer nos nossos olhos, porque é um lugar bem sensível. Então qualquer coisa pode machucar, pode, sabe, danificar. E Jesus fala sobre a questão do cisco no olho do irmão e da viga do nosso olho, que a gente precisa tirar a primeira viga do nosso olho, né? E fingir que não está vendo a viga do olho. Isso quando a gente finge que não está vendo a hipocrisia, quando nós vemos e não tiramos, né? Nós não estamos sendo íntegros, mas quando tiramos, estamos agindo com integridade. E quando ajudamos o outro a tirar o dele, o cisco do olho dele, a gente está sendo misericordioso. Então ele faz perguntas sobre essas três questões num autoteste, e eu acho assim que se você puder fazer essas perguntas diante de Deus, separando 30 minutos pelo menos, para você fazer essas perguntas, orando ao Senhor, de modo sincero, de modo genuíno, eu tenho certeza que vai ser muito relevante para a sua vida. Ele faz perguntas sobre ignorar a viga do meu olho, por exemplo. O que eu sei ser verdade e estou fingindo que não é verdade no meu relacionamento com as pessoas, no meu relacionamento com Deus, nos meus pensamentos, nos meus negócios. Perguntas sobre tirar a viga do olho do meu irmão, né? Do meu olho, perdão. Confessei meu pecado a Deus? Confessei meu pecado a outra pessoa e busquei o perdão? Tenho um parceiro de prestação de contas que me encontro regularmente para minha saúde espiritual? Perguntas sobre tirar o olho do meu irmão. Eu já analisei a questão ou o problema na minha vida, ou seja, para não ser um hipócrita que está falando com o cara e está sofrendo isso, entendeu? Como vou falar com essa pessoa querendo ajudar? Como devorar especificamente por a conversa que eu vou ter com ela? De que maneira posso formular as ideias que transpareçam um espírito misericordioso? Então, cara, é muito legal. Se você puder, eu mandei para vocês. E aqueles que estão assistindo só pelo YouTube, que ainda não são membros da nossa igreja, ou são de outro lugar, se você estiver interessado, nos comentários, comente aí, bote seu e-mail aí, que a gente manda para você essas perguntas de autoanálise, né? Pergunta, ponto para refletir hoje, a frase: eu pequei, eu fui perdoado. Eu pequei, eu fui perdoado. Versículo para memorizar: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Lindo, né? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2,13. Pergunta a considerar: agende um período especial para refletir pessoalmente sobre as perguntas de autoteste. Amanhã, o desejo de ser grande. Que Deus te abençoe, que você faça essas perguntas, analise sua vida diante do Senhor e peça a Deus que o ajude. Juntos vamos crescendo diante do Senhor e diante dos homens para a glória dele. Até amanhã, se Deus permitir. Fiquem em paz.